A soberania sobre a sua bolsa, né? Os caras entregam. Cara, é inacreditável. Esse discurso do Flávio Bolsonaro tem que ser decupado. Por isso vocês não precisam assistir no canal do Flávio. Vem aqui assistir no nosso. É isso, gente. Você não tem mais soberania hoje sobre a sua casa. Não tem soberania na sua rua. Não tem soberania sobre a sua vida. E o atual governo, que ainda corta a verba das Forças Armadas. Mais de 4,2 bilhões. E é um dinheiro que foi cortado para proteger as nossas fronteiras. Os fuzis continuam entrando pela fronteira do Brasil com a Bolívia, assim como as drogas que vêm parar aqui no Rio de Janeiro, vão parar no Amazonas. Eu te pergunto, quem tem soberania aqui no Complexo do Alemão? O governo ou o Comando Vermelho? Um governo que não tem a capacidade e não tem também a vontade de defender a soberania de quem mora aqui no Brasil. Não tem condições de manter a soberania sobre o seu próprio território. Ou está fechado com o crime organizado, ou é muito incompetente. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu vou resgatar a soberania do Brasil, porque eu vou tratar PCC, Comando Vermelho e milícia como organizações terroristas. Essas pessoas que moram aqui numa favela no Rio, Boa, querida Liana. que é dominada pelo Comando Vermelho, ou você que é do Ceará e está me ouvindo, e mora no bairro de Morada Nova e teve que deixar sua casa junto com a sua família, porque o Comando Vermelho mandou você sair de casa. Eu vou poupar vocês um pouquinho do Flávio, vamos ver a avaliação do nosso querido professor José. Já volto pro Flávio Bolsonaro, vamos lá. Olá, meu amigo e minha amiga. Agora é pra valer. Muito obrigado de verdade você estar aqui no nosso Portal do José, pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua participação, seu engajamento, que tem feito a gente chegar em tantas pessoas, tocar mentes e tocar corações. E que fez do nosso portal um movimento tão bacana que hoje me possibilita estar me apresentando como candidato a deputado federal numa eleição que começa agora. Há 49 dias nós teremos o pleito, mas ela já está nas ruas. E hoje, às 18 horas, vou fazer com vocês aqui uma live com imagens, com apanhados. Eu tenho certeza que eu vou trazer coisas para vocês aqui muito emocionantes, porque essa campanha vai ter muita emoção e vai ter muita coisa também complicada lá desse mundo cão, que vai explorar novamente alguns fantasmas do passado, vão querer requentar um café que está mais do que já passado do ponto, mas vai enganar muitas pessoas também. Mas ainda bem que nós estamos aqui para jogar luzes sobre essas criaturas e as falsidades. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dessas questões que vão ser aí usadas na campanha eleitoral, sobretudo por inescrupulosos. Mas tem coisas muito importantes que eu quero mostrar para vocês, coisas muito positivas que nós faremos também. Hoje eu confesso a vocês que eu acordei com um sentimento diferente. Eu fiquei assim, sem saber o que eu estava sentindo, porque era uma coisa assim que eu só tive essa sensação quando eu era muito criança, quando os pais programavam algum tipo de viagem, ou a gente viajava de trem, né? Às vezes eu viajava de trem de Belo Horizonte para São Paulo, ou de Belo Horizonte para o Rio, era uma coisa muito legal. Tinha o trem que tinha o nome de Santa Cruz e o outro Vera Cruz. Era uma coisa assim fantástica para nós enquanto crianças. E às vezes a gente viajava de carro também, ou de ônibus, né? E eram sempre viagens que a gente nunca sabia exatamente para onde nós estávamos indo, que os pais programavam. A gente era criança, a gente era meio que carregado. Então, se você já sentiu uma sensação como essa, você deve imaginar mais ou menos o que eu estou sentindo agora. Porque a ideia é de uma viagem também. Eu sei o destino, mas eu não sei as paisagens, eu não sei quem é que eu vou encontrar, não sei o que eu vou lanchar. A gente não sabe, mas a gente sabe que ao chegar lá, coisas muito boas podem acontecer. O desafio é gigantesco e o fato de estar aqui com vocês é como se eu tivesse conectado com milhares e milhares de almas legais, de pessoas legais, de sentimentos legais.
e a gente pudesse formar ao mesmo tempo uma grande alma. E eu estou lá na frente, ali representando tanta coisa boa, tanta Obrigado, coisa legal. Ju! Então, Olha só, Ju Lopes, raspando o restinho do saldo do Google Play para colaborar com o 7-0 do Zambarda, meu negócio do meu regime de trabalho. É isso aí, gente. Vamos ver aqui o nosso querido professor José 365, gente. Temos aí muitas pessoas nos assistindo. Qualquer contribuição nos ajuda demais. Quem não pode contribuir, chama os amigos para ficarem atualizados nesse final de domingo. Vamos lá. O desafio está lançado. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens aí que vocês estão possibilitando que se concretizem. Eu não tinha noção como é que essa viagem começaria, como é que ela se desenvolverá, mas está vindo muita gente. Amanhã, às 19 horas, às 18h30, melhor dizendo, né, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, será o lançamento oficial da nossa candidatura. Eu certamente vou compartilhar com vocês as imagens que nós faremos lá, a cerimônia. Certamente tem muita gente legal lá também. Isso dá cada vez mais força e cada vez mais visibilidade aqui à nossa trajetória. No momento que também será fundamental, e principalmente, reeleger o presidente Lula já num primeiro turno. Essa é a missão de todos nós. Isso aí. É muito importante também termos uma bancada mais qualificada, mais combativa, mais gente para se somar àqueles deputados valorosos do campo progressista que enfrentaram essa gente tão insana da extrema-direita. Vamos pingar, gente! Mas com pessoas que estão chegando agora das redes digitais, tem alguns amigos que estão disputando a eleição também, Betiol. E que, ao chegarmos lá, com certeza, nós todos faremos aí um reforço muito significativo num processo político aqui no nosso país que é decisivo, porque nós não estamos enfrentando qualquer coisa, não. Tem governo americano no meio dessa história, enfim, tem muita coisa complicada, né? Bom, mas então eu quero convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia para se inscrever aqui, somar a gente. Olha, e aqui é o nosso QR Code, né? Só para finalizar essa parte de abertura, vocês estão possibilitando esse tipo de coisa aqui. Isso aqui já é um material que foi pensado graficamente por especialistas, enfim, que aproveitaram o meu perfil, né? Conversaram comigo para estabelecer uma linguagem visual para enfrentar profissionalmente tudo aquilo que está acontecendo. Então, esse é o meu número, e eu digo mais, é o nosso número, né? 4.000 para o Rio de Janeiro, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Pinguem. Eu vou continuar a fazer os programas aqui com vocês durante todo esse processo eleitoral, respeitando todas as limitações da justiça eleitoral, e ao nos elegermos, o Portal do José vai continuar. E ainda mais combativo, porque eu vou poder trazer outras pessoas de Brasília, estando lá. Vamos potencializar algumas falas, algumas pessoas, alguns parlamentares, algumas lutas, alguns combates. Então, eu pretendo ser mais uma força que ajude ainda a potencializar aquilo que os valorosos deputados e senadores progressistas já fazem lá no Congresso Nacional, ao lado do presidente Lula, que nesse mandato vai ter a condição de dar um impulso muito maior numa série de políticas públicas e de colocar uma série de enfrentamentos aí para a gente fazer, né? Então, eu queria, nessa abertura, mostrar isso para vocês. E aí é o seguinte, vamos entrar agora nos papos do dia, né? Tem muita coisa acontecendo. Como eu mostrei para vocês ontem, eu estou lendo os programas das candidaturas, mas é fundamental saber que essa gente da extrema-direita está dizendo para, enfim, engabelar o povo da extrema-direita. E o programa do Flávio Bolsonaro, em dado momento, e ele está fazendo as lives dele, falam sempre de violência, né? E é o seguinte, requentando um café antigo, né? Hoje, a gente vê aqui na capa do Globo, olha só, gente, o Globo, de fato, é um troço complicado, né? É um péssimo jornal. É uma desgraça um meio de comunicação como esse. Eles estão ressaltando aqui de novo. Medo de quê? Assalto com arma lidera ranking da insegurança, fator de voto em outubro. Então, estão enfatizando aqui a questão da violência. Ou seja, o medo. Aqui, na parte do segundo caderno, eles colocam isso aqui, ó. Mas eu passo rápido aqui, né? Não dá para todo mundo ler, mas é porque eu leio também o título, né? Munição na campanha. Tema central na corrida que começa hoje. Medo de ser assaltado alcança 2 a cada 3 eleitores. É o seguinte, gente.
Vamos fazer uma viagem no tempo para mostrar aqui para vocês como o discurso da violência é um discurso para engabelar as pessoas e colocar medo nas pessoas. Durante o governo Brizola aqui no Rio de Janeiro, ou seja, muito antes, né, do Lula ganhar as eleições em 2002, nós estamos falando em 1986, 1987, aqui, há 40 anos atrás. Como não se podia atacar o Brizola pela questão da corrupção, porque ele era uma pessoa que não tinha nada, absolutamente nada, então se pegava o governo dele, como ele era um possível candidato à presidência da República, se o Brasil se redemocratizasse e tivesse eleições presidenciais, então se atacava alguns pontos para deixar a sociedade com pânico. E uma das questões que se potencializava era a questão da violência. Até hoje, há muita desconfiança de como surgiram alguns movimentos aqui no Rio de Janeiro, principalmente os arrastões em praias, que eram normalmente hordas de moleques que saíam apavorando as pessoas pela zona sul do Rio de Janeiro, possibilitando a produção de imagens aterrorizantes. E aí a Rede Globo vinha e potencializava o clima de insegurança, o clima de pânico. O que você, como eleitor, gostaria de fazer? De expelir o governante, né? De carimbar o governante e botar alguém que fosse resolver o problema. O pânico moral era potencializado pelas TVs na seguinte forma aqui no Jornal Nacional. Vamos acompanhar. Até o fim da semana que vem, o que pretende fazer para acabar com os arrastões nas praias da zona sul da cidade. Neste domingo, o Fantástico mostrou o drama e o desespero de milhares de pessoas. São imagens impressionantes. As gangues de praia transformaram o Domingo de Sol num pesadelo. Ipanema e Arpoador. Essas são o curioso é o seguinte, vocês viram como é que já faz tempo? Todas as pessoas aí que vocês vão ver já nos deixaram, né? Elas são falecidas, né? Vamos lá. As mais procuradas do Rio. Áreas nobres, onde cariocas e turistas tentam tomar um banho de mar tranquilo. Mas quem veio aqui ontem não teve um encontro com a paz. Teve um encontro com o medo, o pânico, o desespero de se ver indefeso no meio de gangues que roubaram, assaltaram e espancaram quem tentou se defender. É uma parede humana de assaltantes. Bom, e aí vai, né? Na verdade, você não tinha arma de fogo, não tinha isso, mas, enfim, era o pânico geral que se fazia na história. No final da matéria, vou avançar aqui, eles vão colocando, vão mostrando assim como a situação estava caótica. Vamos botar aqui mais à frente, que a matéria é longa. Né? Do Rio virou uma espécie de refúgio. O calçadão era o único lugar possível para escapar do arrastão. Tentar proteger crianças, brinquedos, objetos pessoais. Aqui, milhares de pessoas esperavam encontrar alguma segurança. Espalhados pela orla, policiais militares, guardas da Rio Tour e seguranças particulares de hotéis ficaram praticamente impotentes diante do tumulto. Hoje, a PM anunciou um reforço no policiamento para os próximos fins de semana. Com o dia calmo e a praia vazia, carros patrulha passaram o dia percorrendo a orla. A paz aparente só não diminuiu a revolta dos cidadãos. Estamos envergonhados diante dos nossos visitantes. Quando a gente sai do Rio, o Rio agora só é conhecido pela violência. Está sendo pensado um projeto. E aí, enfim, era essa milonga toda. Quando a gente pega os jornais da época, o Globo colocava, né? Basta de violência. E aí, enfim, era sempre o pânico moral, o pânico da violência. Na capa aqui de um debate, o Globo que fez a campanha do Moreira Franco, deixa eu diminuir aqui, o Moreira Franco foi o candidato da extrema-direita da época, candidatos prometem o fim da violência. Só que não era bem assim, né? Quem prometia o fim da violência era o Moreira Franco, candidato da direita, que dizia que iria acabar com a violência em 6 meses. Gente, 6 meses. Eu não consegui resgatar nenhuma propaganda eleitoral da época, mas era assim sempre as propagandas com trucagens, do assaltante sendo algemado, o cara com a arma, tendo a arma tomada na mão dele. Era um negócio pavoroso. O Darcy Ribeiro, que era o candidato do Brizola na época, ele estava projetando fazer 500 escolas em tempo integral, como uma ferramenta Vamos pingar, gente, começar o combate à violência na raiz. Então, eles misturavam, né, uma coisa que é combater a criminalidade como combater o crime, que era o que o Moreira Franco colocava. Obviamente, ele ganhou as eleições se aproveitando desse pânico das pessoas,
Moreira reafirma a promessa de eliminar a violência. Ele disse que iria eliminar a violência em 6 meses, né? Que em 100 dias a população do Rio de Janeiro já estaria livre, mas 6 meses estaria já tudo resolvido. Então, quando a gente vê esse discurso desses patifes da extrema-direita, é para a gente ficar muito revoltado, né? Porque isso engana muita gente, gente. Olha só, vocês querem ver uma campanha do Collor de Mello? Há 15 anos atrás, ele foi candidato ao Senado. Olha só como é que ele requentava o assunto da violência também na propaganda dele. A violência assusta, mas o governador Vilela age com muita lentidão. E aí, sim, atacando o governador da época lá em Alagoas, né? Os assaltos se multiplicam e o Estado continua campeão de mortes no Brasil. E a tropa diminui. E o governador não contrata mais policiais. Aí a bandidagem toma conta. O desgoverno também está na saúde e na educação. É preciso cuidar das pessoas. O PTB cobra mais proteção para a nossa gente de Alagoas. Então, gente, assusta, mas o governador... a picaretagem já vem de muito longe, né? Então, eu acho que nós, no campo progressista, a gente tem que entrar de sola nessa questão da violência também. A gente tem que colocar essa discussão no centro, mas colocar desmascarando esses vigaristas e propondo, de fato, algumas coisas concretas também nesse campo. Eu tenho já plataformas sobre isso, a gente vai conversar com vocês ao longo da nossa jornada aqui, mas hoje é para a gente desmascarar essas criaturas. Uma turma de vigaristas que, como eu já mostrei na tabelinha, aliás, vou colocar no primeiro comentário, muita gente perguntou como é que eu consigo essa tabela que eu pesquisei na Justiça Eleitoral, nome por nome, patrimônio por patrimônio. Vou colocar no primeiro comentário, coloquei no X e coloquei no Instagram também. Aí você pode reproduzir e mandar para as pessoas. Para mostrar o crescimento patrimonial desses caras do bolsonarismo. Eles fazem o discurso que a coisa está muito ruim, mas está ruim para quem, cara pálida? Porque eles estão botando muita grana no bolso, estão multiplicando o patrimônio. Então eles vão com essa charopada. O Flávio Bolsonaro, que é um mentiroso, que começou a vida como funcionário fantasma e que faz o discurso da correção, o discurso que vai dar jeito em alguma coisa. Como se algum ladrão, algum corrupto, algum bandido apontado assim como tal pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pudesse ter moral para resolver alguma questão. E aí é o seguinte, gente, vocês estão apoiando aqui nosso QR Code, vocês estão apoiando aqui a nossa caminhada, vocês estão possibilitando que eu produza já material com gente muito legal, tá? Então, ó, só para dar um feedback para vocês, ó, isso aqui já são imagens lá da gráfica, rodando já legal. Os nossos adesivinhos. Ó, já tem o material aqui, o Lula 13, Benedita, é o governador do Rio de Janeiro também. Ó, nosso material aqui rodando graças a vocês. Isso aí não é fundo partidário não, tá, gente? Aliás, o fundo partidário do PSB é uma merrequinha. Enfim, o fundo eleitoral lá que eu não estou nem contando com essa história. Estou aqui, quem está patrocinando essa nossa jornada são vocês aqui. E o pessoal que está me ajudando, fazendo coisas muito legais. Esse aqui é um adesivo que está sendo feito para ter o QR Code para você sempre entrar no portal do José. Entrar no portal do José sempre vai ter alguma informação. Enfim, então as coisas estão andando, né? Aqui o material que está sendo produzido, graficamente está muito legal. Enfim, só para dar satisfação para vocês do que significa uma candidatura com envolvimento de muita gente da sociedade. Nós vamos enfrentar estruturas muito poderosas. Eu sei das dificuldades, mas eu sei da energia que vocês estão dedicando aqui a essa jornada, essa irmandade que nós estamos construindo e que vai ser muito importante dentro do Congresso Nacional, né? Vamos desmascarar essas figuras todas. Agora, às 18 horas, participe da nossa live, vai ser muito legal. Vou trazer imagens muito legais desse dia, das coisas que estão acontecendo aí. E a gente volta sempre aqui no nosso portal do José, que não sairá do ar. Continuaremos aqui todos os dias no nosso portal, tá bom? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com.
Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!